Muito bem, estamos no nosso estudo de Judas, do livro de Judas, e nessa noite a gente vai estudar mais um trecho, e falando um pouco sobre a entrada desses homens perversos na igreja, na vida cotidiana da igreja, né? Apesar de serem tão perversos, eles entraram. Mas vamos ler aqui o nosso texto. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ora, quanto a estes foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, por esse texto que entra dentro da nossa igreja, do nosso contexto, como uma espada de dois gumes, uma espada que nos corta e que também é útil para cortarmos, para extirparmos da nossa igreja, do teu povo, essas pessoas que a todo tempo, em todo tempo, tentam entrar na igreja e fazer o estrago e destruir. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça a batalharmos firmemente pela fé que o Senhor nos deixou uma vez por todas e batalharmos contra esses males que afrontam a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. Estamos aqui, então, com o nosso texto. Deixa eu só voltar aqui. Okay? E a gente vai falar um pouco, chegando ao coração dessa questão, não tenho certeza se a gente vai conseguir concluir esse texto, ele forma uma unidade, essa próxima parte, mas eu não tenho certeza se a gente vai conseguir concluir hoje. Mas vamos lá, vamos tentar ver até onde a gente consegue avançar. Está falando sobre aqueles homens. A gente sempre vai retomar a partir do conhecimento que a gente já teve desses homens, e cada vez que a gente fala novamente, cada vez que eu falo novamente sobre esses erros, isso vai consolidando na sua mente quais são os problemas dessas pessoas. E voltando lá para o começo, esses homens, então, eles entraram na igreja, eles se introduziram, eles transformam a graça de Deus em libertinagem, ou seja, se você falar para eles alguma coisa, pedir para eles fazerem qualquer coisa e invocar o nome do Senhor, ou seja, que eles façam isso por amor de Cristo, que os salvou, eles vão logo devolver, né, dizendo que eles são salvos pela graça e não pela lei, e que Deus nos chamou à liberdade, e não as correntes, né, da tradição, e vão usar essa terminologia toda, porque o fato é que eles não têm um compromisso com Deus, não têm um compromisso com a palavra de Deus,
e com a vontade de Deus. O compromisso deles é unicamente com seus próprios umbigos, né? Mas estes homens aqui, então, eles negam, né, a soberania de Cristo pela vida deles, e é assim que se nega as coisas, né, na fé cristã. Deus coloca, através de Judas, que eles não serão poupados de forma alguma, mesmo que eles achem que tem tomaram alguma decisão, alguma coisa no passado, mas o fato é que eles não creem em Deus verdadeiramente, né? E continua falando que eles também têm um proceder promíscuo. Eles se banqueteiam conosco, eles entram na nossa igreja e participam dos cultos, mas nos momentos em que estão sozinhos, os homens, eles começam a soltar suas sujidades e demonstrar o quão perversos são, talvez nas insinuações que fazem para com as mulheres. E, então, esse é o retrato que a gente tem desses, como diz nosso presidente, né, desses canalhas. E ele continua, então, falando que eles, como a gente falou bem semana passada, eles não respeitam qualquer autoridade, embora eles não possam mover uma palha no reino espiritual, eles se acham superiores aos anjos, aos próprios demônios, né? Mas estamos com eles aqui. Eles estão na igreja, esses caras não estão fora da igreja, você precisa tomar ciência, né? E aí começa o nosso texto de hoje, após esses 3 minutos de preâmbulo, né? Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. A gente já falou sobre isso, mas nunca é muito lembrar que essas rochas submersas são aquilo que os navios mais temem no mar. Você não vê o que está ali embaixo d'água. E uma vez eu estava em Bombinhas, lá na nossa querida Santa Catarina, né? As melhores praias do sul do Brasil, e fiz um passeio com aquele banana boat, e aí o barco, então, soltou a gente no local, assim, próximo da margem, e a água lá é tão límpida que deu para ver essas rochas lá embaixo. Talvez a uns 6 metros, 5, 6 metros de profundidade, você via as rochas ali, e para um barco maior aquilo seria algo terrível, né? Então esse é o medo. Eles estão ali embaixo, essas rochas estão ali embaixo, e qualquer barco que passar por cima vai ser destruído. Eles estão ali, esses caras são rochas submersas conscientes, eles estão ali para destruir, mas estão camuflados, né? Você não os vê. Esse é o grande perigo desses caras. Eles são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Festas de fraternidade é o nome que era dado também para o culto, a reunião dos crentes, né? Em que eles celebravam a ceia, eles comiam do pão, né? Tomavam do cálice, também faziam suas refeições, tinham seus estudos. Você tem que imaginar a igreja primitiva como se fosse hoje um culto em chácara. É claro que eles ficavam em lugares talvez bem piores, mas é como um culto em que o pessoal passava o dia junto e cantavam, celebravam o nome de Deus. E essa era a festa, isso era uma festa. Na verdade, os cultos nossos, eles têm que ter essa ideia alegre de festa. Nós, como cristãos, estamos nos reunindo para celebrar o nome do nosso Deus, e vamos fazer isso agora e por toda a eternidade. Isso é uma festa, o culto é uma festa, né? Mas eles, então, eles entram nos nossos cultos e ficam ali como rochas submersas. Qualquer barco que
pegar neles, vai afundar. E eles vão tentar grudar em pessoas da igreja. Eles são como leões também, né? Eles refletem o caráter do pai deles, que é o diabo, e eles ficam ali em derredor, procurando quem possam tragar. Eles vão ficar sondando para encontrar os crentes fracos, as ovelhas mais fracas do rebanho, então colar nessas pessoas e fazer a cabeça delas contra a liderança, contra o evangelho, contra essa doutrina, contra o próprio Deus, né? E vão fazer um estrago. Quanto mais tempo eles passarem na igreja fazendo isso, maior vai ser o estrago. Eles são, então, essas coisas, né? Rochas submersas. E aí eles banqueteiam-se juntos conosco, sem qualquer recato, ou seja, como se nada estivesse acontecendo e como se tivesse tudo normal. Então, eles são insensíveis para com aquele olhar de reprovação, são insensíveis para com as advertências vindas do púlpito, ou mesmo para uma ou outra advertência pessoal, né, privada. Mas aqui ele vai começar a traçar uma lista agora para a gente, de coisas, elementos, dos quais você espera que saia alguma coisa, mas que não vai sair nada. Eles são pastores, nuvens, árvores, ondas, estrelas. Então ele traça essas 5 questões aqui para tentar ilustrar o que eles são. Aí o escritor Judas evoca essa figura do pastor, que é uma das figuras mais preciosas do Antigo Testamento. Lembra que o Antigo Testamento, e mesmo o Novo, né, foram escritos em um contexto do pastorio, um contexto do campo. As cidades eram pequenas e a vida muitas vezes acontecia no campo. Então, Cristo não tinha nenhum problema em usar figuras do campo, mesmo falando com as pessoas da cidade. A proximidade com o campo era muito grande. Então, no Antigo Testamento, a figura do pastor era tão preciosa, e que tem o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas também havia a figura dos maus pastores que a si mesmos se apacentam, que não tem cuidado das ovelhas, figura essa usada pelo próprio Cristo, para dizer que ele é o bom pastor. Mas esses são pastores que a si mesmos se apacentam. O que isso significa? Significa que são pessoas que você esperaria que estivessem ali para cuidarem das ovelhas, mas, no fundo, o único interesse que eles têm é consigo mesmos, certo? Eles não têm qualquer interesse pela igreja ou por outros, qualquer preocupação com outros, contanto que a vontade deles seja feita. Então, se a vontade deles custar a vida de vários membros, não importa. Morreram pela causa, né? Por uma boa causa, morreram para a minha glória. Essa é a ideia dos pastores que a si mesmos se apacentam. Também são nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Você espera, principalmente num local como aquele, que era um local de seca, né? Que havia essa questão de secas. Então, de repente, surge uma nuvem. Nós estamos passando por isso, né? Esses tempos agora. Os nossos reservatórios no Brasil estão bem vazios. Então, quando surge uma expectativa de chuva, isso já nos alegra. E agora, quando passam as nuvens e vão embora, a desesperança renasce, né? Então, vamos ter mais um período de estiagem. Esse período de estiagem vai se alongar, não foi dessa vez. Então, você espera que tenha alguma coisa boa neles. E é isso que eles propalam, é isso que eles tentam apresentar. A ideia de que eles são
na vida espiritual, na vida da igreja, a ideia de que eles são alguma coisa, mas o fato é que eles não são nada, eles não trazem qualquer benefício. Não tem nada naquela nuvem. Ela vai embora, o vento vai levar ela e não tem nenhum conteúdo, não tem nada que dê para tirar, uma gota sequer. Talvez você já... Vou dar uma pausa aqui, né, para aplicarmos isso. Talvez você já tenha contato com pessoas assim, que não podem te acrescentar 1 milímetro na vida espiritual. São toalhas secas que você pode espremê-las, torcê-las e não sai uma gota de água. Mesmo um cristão muito novo, que acabou de se converter, ele pode ser de grande edificação para você, mas esses caras não. Não tem nada neles. Aí ele vai falar das árvores na mesma linha, certo? São árvores em plena estação dos frutos. Opa! Assim como as nuvens, né? Assim como os pastores, você esperaria dessa árvore algo. Está na época de manga. Aqui, na nossa região, manga é uma praga, né? É uma coisa muito boa, mas em alguns lugares, a época de manga vira um inferno ali embaixo, né? Com muita manga caindo pelo chão, aquele cheiro, né? Mas você esperaria que essa árvore desse alguma coisa, mas não vai dar nada. Ela está no meio das outras árvores, mas você procura fruto e não tem. Ele usa uma figura interessante aqui, que é duplamente mortas, né? Como que algo pode ser duplamente morto? Eu fiquei pensando sobre isso e não cheguei a uma resposta. Como se você matasse alguém que já está morto, mas é para garantir mesmo, né? Ela realmente está morta, não tem... o mais perto que eu cheguei disso é o seguinte, é que às vezes a árvore, você corta ela, até coloca fogo, ela aparentemente morreu, mas de repente, depois de um tempo dá uma chuvinha e sai aquele renovo, e aí você fala, não, ela não morreu, ela está viva ainda. Mas essas árvores, elas foram cortadas, foram queimadas e não vai sair nada delas. Essa é a questão. Elas não vão brotar de novo. E fora isso, ele ainda fala que elas são desarraigadas, ou seja, a raiz dela foi tirada totalmente do solo. Desse pessoal, você não espera que saia nada. Esse pessoal não acrescenta absolutamente nada à igreja, à vida da igreja. E o batalhar pela fé é exatamente batalhar contra essas pessoas e tirá-las do seio da igreja. Essas pessoas não vão acrescentar absolutamente nada. Aqui vem uma palavra de cautela, né? Para a própria igreja, porque às vezes as igrejas elas têm ou tendem a ter um compromisso com números. Nós nos alegramos muito quando a igreja está cheia, ao final dos cultos, né? Embora nós tenhamos uma boa comunhão, mesmo quando temos menos gente, mas tem cultos em que vem bastante gente na nossa igreja, e no final o irmão Leilson, a gente senta, a gente se alegra com isso, mas eu creio que é muito claro na nossa igreja que a gente não tem um compromisso com números a despeito de tudo, de todo o resto. Nós não temos um compromisso em sacrificar a doutrina, o bom comportamento, o bom procedimento, só para garantir que vamos ter uma pessoa a mais, uma família a mais, mas o quão danoso é quando, fitando em números, você acaba olhando para essas pessoas como alguém que deixa a foto mais cheia, e como você tem um compromisso com números, você não pode tirar essas pessoas, convidá-las a se retirar,
mostrar para elas que elas não têm nada a ver com Cristo e com o Evangelho, com a igreja. Então, na verdade, você vai marcar um xizinho lá, ó. As pessoas estão aqui. Tivemos bastante gente esse final de semana, inclusive os problemáticos, mas às vezes o missionário vai ter isso, né? Mas a foto ficou boa para mandar lá para as igrejas que nos sustentam. Então, essa é uma tentação que destrói a igreja, destrói a vida da igreja, né? Aí ele ainda vai dizer sobre estrelas errantes, que talvez seja uma referência aos próprios anjos caídos, né? A ideia dessas estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, mas são estrelas. Você esperaria que uma estrela desse a sua luz, trouxesse o seu esplendor para a Terra, mas elas estão longe, elas não vão trazer luz, elas estão nas trevas. Então tem essas duas questões, pode ser uma referência aos anjos que caíram, mas também pode ser uma referência a estrelas que estão longe da nossa vista, né? E que estão fora, na verdade. Eu pulei aqui, né? Falei as ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, ou seja, são coisas que fazem muito agito, muito barulho, mas é somente isso. Talvez eles vão agitar, vamos criar um novo culto, vamos criar uma nova atividade na igreja, vamos fazer isso, fazer aquilo, aí você topa, tá bom, vamos fazer. Aí chega no dia da coisa, o pessoal olha e fala, cadê o fulano? Ele que sugeriu essa reunião. Não, ele não está lá, foi só barulho. Então, não tem conteúdo. Não é que as pessoas não devem sugerir coisas, mas às vezes tem que tomar cuidado. Pessoas que sugerem muita coisa, elas têm que ser testadas, né? Para ver se elas são esse tipo de gente. A pessoa está sugerindo, então você fala, não, vai lá e faz, então, né? Coloca a pessoa, nesse caso que seria algo muito ruim, né? Colocá-la na liderança, mas essas pessoas aqui que a gente está vendo é isso. Elas têm só barulho, elas têm só aparência, mas elas não têm conteúdo, elas não têm Cristo, elas não têm Deus, são incrédulos no nosso meio. A gente vai continuar depois, então, com o texto. Lembra que ele continua aqui, nós progredindo aqui. E ele vai continuar colocando o Enoque na questão, né? Citando Enoque e colocando a característica deles. Eu acho que dá para terminar. Estou vendo o horário aqui, eu acho que mais uns 8 minutos dá para terminar. Tá. Mas eu vou, então, continuar. Vamos continuar com o Enoque aqui. E vamos continuar o nosso tempo. Tá. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Aqui ele está falando do livro de Enoque. O livro de Enoque não está na Bíblia, mas com certeza Enoque foi um profeta. E o livro dele ele se encontra em português, você pode baixar na internet, tranquilo, e tirar curiosidade, ler, né? É um livro pequeno, assim, relativamente pequeno, você lê ele rápido, ele tem muitos dados, descreve bastante o tempo daquela época, descreve os gigantes e tal, e de fato tem esse versículo lá no meio do livro de Enoque. Então é a esse livro que Judas se refere.
E Enoque ele é considerado, então, o pregador da justiça. O que o Antigo Testamento ele fala sobre Enoque, a ênfase ali em Gênesis é que Enoque andou com Deus. Então, toda a ênfase é na questão dele ter andado com Deus. Mas Deus o levou, então, para si. Enoque não morreu, ele não viu a morte. E tem um pregador que eu gosto muito, o Stuart Olyott, que ele conta um pouco sobre isso. E ele conta a história de uma criancinha que teve que contar a história de Enoque. E a criancinha foi dizendo que Enoque estava um dia com Deus, eles eram muito amigos, foram andando, foram conversando, aí ele voltava para casa e eles eram muito amigos e tinham essas conversas, né? Aí então, um dia eles foram andando um pouco mais longe, e aí Enoque ia voltar para casa, mas já estava muito, muito longe da casa, né? E aí Deus falou para Enoque, você está tão longe, por que você já não fica aqui comigo, né? Não precisa voltar. E aí Enoque foi e Deus o tomou para si. Então essa é a história de Enoque. E no caso aqui específico do livro, é isso que ele fala. Ele dá uma ênfase muito grande sobre essas pessoas. Ele diz: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, né, os seus anjos ali, os seus exércitos, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Ele coloca, então, aqui Deus como o agente, Deus como aquele que faz a coisa, Enoque, né, dizendo, o próprio Senhor fazendo a coisa, para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. Interessante como ele cita o caráter dessas pessoas, toda a obra dessas pessoas, né, como algo ímpio, e que eles praticaram de uma maneira ímpia ainda. E o próprio Senhor veio exercer juízo. E acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Eu acho interessante a citação de Enoque aqui, porque a partir dessa situação você diria para Judas, você está citando Enoque, que Enoque disse que o Senhor vai fazer juízo contra essas pessoas, mas você está pedindo para nós batalharmos pela fé, uma vez por todas entregue aos santos. O certo não seria nós descansarmos em Deus, que Deus vai tirar essas pessoas da igreja, que Deus vai fazer alguma coisa contra elas? Aí que está a questão. É Deus que faz a coisa, mas nós somos cooperadores, colaboradores. Nós somos as pessoas que Deus usa para fazer a sua obra. Em Coríntios, para Coríntios, Paulo fala, será que não tem nenhum sábio entre vocês para julgar a questão? Então, nós somos a igreja de Deus e nós somos responsáveis por manter o celeiro limpo, por tirar a sujeira do chão do celeiro. Nós somos os responsáveis. Então, Deus vai fazer a sua obra, mas ele vai fazer também e principalmente através das nossas mãos. Por isso, quando olhamos para a situação, temos que entender que isso é uma obra de Deus e contra essas pessoas, e que temos o próprio poder de Deus para fazer isso. E olha como que Deus age aqui no texto de Enoque, para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele.
Então, o que acontece aqui nessa questão como Deus age aqui, ele age através da confrontação. Como que ele faz convictos esses ímpios? Como que nós vamos lutar contra essas pessoas? Vamos mandar descer fogo do céu contra elas? Vamos orar para que Deus dê uma doença e elas morram? Vamos mandar os ursos, né? Os ursos irem pegar essas pessoas, descer fogo do céu. Os discípulos foram tentados a isso, né, com Cristo. E Cristo repreendeu eles, falou, não é bem assim agora a coisa, né? Mas como que vamos fazer? Através da repreensão, através da confrontação amorosa, inclusive, considerando até às vezes como irmão no começo, mas ao longo da confrontação, essas pessoas vão se revelar como inimigos do Evangelho quando elas se voltarem as costas para o Deus que as chama, né? A confrontação é tão poderosa que em Mateus, Cristo fala que se o irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele se arrepender, você ganhou teu irmão. Aí a próxima etapa é ser confrontado por a pessoa e mais uma ou duas testemunhas. E a próxima etapa é ser confrontado pela igreja. Então, a arma que a igreja usa, a arma que você usa para batalhar pela fé contra essas pessoas é a confrontação. Ou seja, quando essas pessoas chegarem e começarem a fazer piadinha suja e ter procedimentos ímpios, você tem que confrontá-lo. Irmão, não é essa a vontade de Deus para os salvos, ao que você está fazendo. Quando ele começar a ignorar qualquer autoridade, irmão, você está indo contra a autoridade, as autoridades, você está sendo uma pessoa soberba. E quando você começa a confrontar essa pessoa, ela vai chegar num ponto que vai dizer, eu não sou o fanático, eu sou um crente, simplesmente, mas eu não sou fanático. Aí você vai dizer para essa pessoa, então, procure uma outra igreja de crentes como você, porque a nossa igreja aqui é uma igreja de fanáticos, é uma igreja que zela pela santidade de Deus na vida de cada membro. Então, essa é a questão que ele coloca, essa é a arma que ele coloca para a gente. E ele vai dizer, então, sobre essas pessoas, ele vai dizer que eles são murmuradores. Ou seja, eles são reclamões. Se tiver um motivo para eles reclamarem, eles vão reclamar. Se não tiver nenhum motivo para reclamar, eles vão inventar um motivo para reclamar. Pode estar acontecendo 100 coisas ali e ele vai estar no meio, vai estar reclamando. Você vai, faz algo grande para ele, para essa pessoa, de repente ajuda, faz alguma coisa para ela, e no meio da ajuda que você está dando, ela vai virar para você e vai falar, bem que podia ter isso aqui também, né? Bem que podia ter aquilo. Então, são murmuradores, são queixosos. Eles vão estar o tempo todo insatisfeitos com o tratamento despendido a eles. Eles também são descontentes. Não tem nada que os satisfaça. A palavra descontente ela traz consigo algo que é bem forte, porque eles são pessoas que esperam ser contentadas, certo? O descontente é alguém que tem uma expectativa de que vai ser contentado e, de repente, essa expectativa é frustrada. Então, ele fica descontente. Então, não são pessoas felizes, alegres, mas eles são sempre murmuradores, eles estão descontentes, são irritadiços, né? E eles andam segundo as suas paixões, ou seja, a única coisa que interessa é
a satisfação da sua carne, a satisfação dos seus sentidos, sejam quais forem. É isso que vai dominar a vida deles. A boca deles vive propalando grandes arrogâncias. Olha só que interessante. Eles são descontentes com tudo, são murmuradores, andam uma vida de pecado grande, mas quando abrem a boca para falar de si, eles têm a vida deles em alta conta. São pessoas grandes. Não são simplesmente, eles não se contentam em conseguir ser pessoas normais, eles são muito além disso, né? É só arrogância que você ouve da boca deles. E, por último, e não menos importante, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Gente, quando alguém chega na igreja e começa a elogiar de graça, a adular e tal, tem que acender 1000 luzes aqui, tá? Tem que acender 1000 luzes na sua cabeça e falar, peraí, ninguém dá nada de graça, não existe almoço de graça, esse cara está dando elogios de graça. Qual o interesse dele? E aqui diz que eles são aduladores dos outros por motivos interesseiros. E cuidado, porque o elogio, a adulação, ela é uma arma extremamente eficaz. Tá? Dificilmente alguém se volta contra uma pessoa que regularmente o elogia. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Tinha um certo professor que eu tive que ele tudo que ele ia falar, se ele ia te falar alguma coisa assim, te confrontar de alguma forma, ou tinha alguma coisa mais séria para falar, ele tinha uma estratégia que era, primeiro ele via alguma coisa para te elogiar, mais ou menos para quebrar você, preparando para você receber melhor aquela repreensão, ou a coisa mais dura que ele tinha para falar, ou um pedido, né? E com o tempo isso ficou cansativo, porque toda vez que chegava com alguma coisa boa, a pergunta era, então, onde que ele quer chegar? Qual que é realmente o motivo dessa fala? E essas pessoas são mais ou menos isso. Eles têm motivos interesseiros e eles ficam então adulando. E eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes basta um não para eles e eles já estão fora. Tá? Basta que eles tenham os motivos interesseiros, andam segundo as suas paixões e tal. Basta que você chegue para eles, eles peçam alguma coisa e você fala, não, a gente não vai fazer isso aqui na igreja. E basta fazer isso que eles já vão estar fora da igreja. São pessoas, para concluir, que não têm um compromisso com Deus, não têm um compromisso com Cristo, não suportam a reprovação, não suportam que os seus desejos não deixem de ser satisfeitos, né? Então, eles são pessoas que vão sair da igreja muito facilmente, se você permitir. Mas, às vezes, você, sabendo de tudo isso, você toca nessas pessoas como quem pisa em ovos, com muito cuidado, porque qualquer movimento em falso e elas vão sair da igreja. Se esse é o tipo de relacionamento que você tem com algumas pessoas da igreja, esse é um sinal forte de que o compromisso delas não é com Cristo, não é com Deus, não é com a sua palavra, não é com a santidade. O compromisso é consigo mesmas. E o maior erro que uma igreja pode fazer é promover atividades que fomentem esse tipo de pessoa gostando da igreja. Nós precisamos mudar a música, nós precisamos deixar o sermão mais curto, precisamos trazer um pula-pula, contratar um palhaço, né? Como se faltassem palhaços à nossa volta, precisamos contratar palhaços, precisamos fazer isso, aquilo, para fidelizar, para que essas pessoas continuem na igreja,
porque as outras igrejas vão oferecer e eles vão para outra igreja. E eu digo para você, se o que move eles é isso, deixem que vão para outra igreja. Não tente segurar eles, não tente deixar essa rocha ali, porque o barco de alguém vai bater em cima e vai afundar. Esse é o... Ele vai continuar a falar um pouco sobre isso, mas a gente vai parar por aqui, terminando nosso parágrafo. Com o vós, porém, amados, ele vai falar um pouco mais sobre o assunto, mas por hoje é isso, ok?